a gente, irmãos. Deus prova a gente, tá vendo aí? Agora, pronto. Eu queria convidar você à leitura do texto de Efésios, capítulo número 4, verso 1 a verso de número 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bondoso Deus, nós rogamos as tuas bênçãos para esse momento em que comumente o Senhor fala com o teu povo. O Senhor fala quando lemos a tua palavra e à medida que nós fidedignamente apresentamos ela como de fato é, tentando trazer para fora tudo que está contido nas linhas da tua palavra, em cada palavra que aqui é falada ou escrita, nós rogamos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, porque ao longo de 13 anos é isso que tem acontecido aqui nessa igreja. Os mais variados pregadores que por aqui já passaram, o Senhor graciosamente tem abençoado estes irmãos e tem falado profundamente com a tua igreja que aqui se reúne. Nós só te rogamos por isso uma vez mais. Continua a falar conosco, edificar-nos e fazer tudo aquilo que é oportuno, do teu jeito, da forma com que o Senhor deseja. Que fales aquilo que desejas falar, Senhor. E que teu povo que aqui está, faça igual a Samuel, quando disse exatamente o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, os teus servos que aqui estão, eles ouçarão, eles ouvirão. Muito obrigado pela certeza de que o Senhor continua a falar com o teu povo. Dá que o teu povo aqui esteja atento e que teu Santo Espírito possa gravar, guardar, aplicar a tua palavra em nós. Para a glória e louvor do teu nome, assim te oramos. Amém. Foi uma canção que marcou muito o início da nossa caminhada, da nossa igreja. E aí eu lembro como nós estávamos unidos à medida que a gente ia dando os primeiros passos da nossa igreja. Eu lembro muito bem que não só os homens iam quebrar parede, não só homens iam arrancar mato, não só homens iam pintar, mas as mulheres também faziam no início, até porque éramos poucos. E nós nos juntávamos para que realmente pudéssemos avançar da melhor maneira possível. Lembro que em determinado momento, nós, como era a realidade, todos ali basicamente eram estudantes, seja de colégio ainda, ou alguns estavam ainda ingressando na academia, na faculdade. Isso leia-se um monte de liso, um monte de gente que não tinha recurso algum. E nós começamos a pensar, Nath, como é que nós levantaríamos os recursos para fazer uma reforma numa casa que nos fora cedido. E aí a gente pensou em colocar uma cantina num grande evento da cidade chamado Consciência Cristã. Encontramos o espaço, fora nos concedido, fomos para lá, um chefe de cozinha pensou numa ideia e fizemos uma tal de macaxeira na telha. Como eu era o responsável à época, que pelos preletores, a fim de fazer o merchan, Edjane, se você tivesse, eu já tinha lhe convocado naquela época, mas você não estava, eu tive que enveredar no meu marketing da nossa barraca lá. Levava alguns preletores e algumas pessoas eu escutava dizendo assim: se o preletor está lá é porque esse negócio deve ser bom mesmo. Eu digo, pronto, deu certo. E assim nós começávamos há 13 anos.
com muita luta, com muito esforço, com muito suor, e Deus nos abençoava grandemente. Mas uma marca muito característica, Márcio, era exatamente essa unidade, essa comunhão, que era nítida para que tudo pudesse transcorrer da maneira que transcorreu. E quando eu estava pensando exatamente como iniciaria esse meu sermão, eu lembrei não só da história da própria igreja nossa, mas eu lembrei de uma história que certa vez, eu não lembro se eu já contei aqui, mas que acho que tem tudo a ver com o que pensaremos. A história conta que, estando em seus últimos momentos de vida, certo pai reuniu seus 8 filhos para dar-lhes o último conselho que ele julgava, pois não acreditava ter muito tempo de vida. Ele toma nas mãos uma vara e passa ao seu filho mais velho e diz assim: quebre-a. Assim fez o rapaz, quebrou aquela vara e quebrou sem nenhuma dificuldade. A vara era fina e foi fácil de quebrá-la. O pai, em seguida, toma a vara quebrada e parte-a em 8 gravetos pequenos. 8. Ele forma uma espécie de feixe, junta todos eles e entrega para esse filho uma vez mais. Ele diz: tente quebrar o feixe. O jovem tentou, usou toda a sua força, mas ele não conseguiu quebrar o feixe. Então o pai disse uma das coisas que ficou marcada para aquela família. O pai disse o seguinte: se vocês estiverem desunidos, vocês serão facilmente quebrados, vencidos. No entanto, se estiverem unidos, vocês vencerão muitas lutas, porque não será nada fácil quebrá-los. Sabiamente, o rei Salomão, outrora, escreveu assim, lá no livro de Eclesiastes. Diz assim, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 12. Ele diz assim: melhor é serem 2 do que 1. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É sobre isso que eu não tenho a menor dúvida que aconteceu conosco. Hoje não somos 8, Andresa, somos mais de 100. Quebrar 100 é algo mais complicado, especialmente se o feixe de 100 estiver juntos. E é sobre isso que eu queria que a gente pudesse pensar. Você que faz parte dessa igreja, assim como você que é congregado, membro, está chegando agora, vai iniciar a sua trajetória conosco, ou você também que é de outra comunidade. Minha intenção não é trazê-lo para cá, minha intenção é de que você seja o que você escutará aqui na sua comunidade, na igreja que você faz parte. Meus irmãos, essa carta que nós estamos aqui em mãos, Efésios, ela é considerada como a joia das cartas apostólicas, uma das mais completas e ao mesmo tempo condensadas. É quase que o que a gente fazia com arquivos grandes. Eu nem sei como é mais, João, mas antigamente a gente usava um zip e um RAR, não sei se existe mais isso, mas a gente condensava, apertava muito documento usando esse tipo de recurso. Eu acho que Efésios é exatamente essa ideia, uma carta muito rica, com ensinamentos preciosos acerca da vida cristã, mas bem condensada. Veja, nós temos apenas 6 capítulos aqui. Efésios capítulo número 4, a partir do verso número 1, é uma seção que inicia com os ensinos práticos de tudo que ele já colocou antes, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque se você percebeu, capítulo número 1, ele já falou, já nos disse, que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Está lá, capítulo 1, versículo número 3 a versículo número 6. Quando você chega no verso número 13, diz que nós fomos selados pelo Espírito da promessa. Quando você chega no capítulo número 2, diz que Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e que pela graça nós fomos salvos pelo Senhor.
Quando nós chegamos no capítulo 2, só que no verso 19, o apóstolo Paulo diz que nós somos agora da família de Deus, nós somos cidadãos dos céus, é isso que ele nos informa. Ele, no capítulo de número 3, verso número 20 a 21, nos diz que ele fez e faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Então preste atenção, depois dele falar todas essas coisas do capítulo 1 a capítulo 3, conforme eu já citei algumas delas, você vai perceber que ele fala no capítulo 1 a 3 coisas preciosíssimas. Acabei de citar algumas delas. E a partir do capítulo 4 ele diz assim: agora vamos pegar todo esse conteúdo que eu acabei de dizer para vocês e colocar em prática. Então ele coloca a parte teórica e agora ele nos chama a parte prática. Tudo isso que vocês escutaram, capítulo 1 a 3, precisa tornar-se em prática na vida de vocês. E aqui eu acho que tem um ensino precioso para a gente. É que a verdadeira teologia sempre nos leva a uma vida mudada, transformada. A verdadeira teologia, eu entendo que ela sempre nos leva a mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento. E depois de falar tudo isso que ele falou, olha que coisa interessantíssima. Depois de falar sobre somos cidadãos dos céus, que vocês foram salvos pela graça, que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, que vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, capítulo número 1, diante de todas essas verdades, a primeira coisa prática que ele começa a dizer, sabe qual é? É o que diz no capítulo 4, verso 1. Ele não fala sobre santidade, olha que coisa, ele não fala sobre serviço, ele não fala sobre batalha espiritual, ele vai falar mais para frente, capítulo número 6, ele não fala sobre outras coisas das mais variadas e importantes que ele vai falar na carta, mas a primeira coisa que ele fala é sobre comunhão, é sobre unidade. A pergunta que se faz é, por que ele levanta o assunto da comunhão depois de falar de tantas coisas? Porque a primeira coisa prática que ele dá ênfase aqui no seu discurso é unidade. Por que ele faz isso? Eu entendo que pelo menos por duas razões. A primeira delas é para nos mostrar a importância que a comunhão tem na caminhada cristã. Você não pode abrir mão da comunhão. É um dos assuntos, senão ele julga aqui na prática, importantíssimo. Portanto, eu vou repetir essa frase ao longo do sermão: não dá para fazer carreira solo na vida cristã. Você não foi chamado para correr sozinho, você foi chamado para correr em equipe, juntos. É isso que ele vai nos falar. Segunda razão pela qual eu entendo que ele nos apresenta essa verdade da comunhão como algo importante, é porque esse é um dos propósitos de Deus para o seu povo. Isso aqui já seria razão suficiente para você não abdicar da comunhão. Ele estabeleceu isso como um propósito para mim e para você. Em outras palavras, é dizendo: você precisa da comunhão dos irmãos, você precisa estar junto com outras pessoas, não dá para você viver sozinho. E aí, irmãos, aqui a primeira pedra que eu quero cantar é exatamente o fato de um movimento que aconteceu nos últimos tempos, chamado de desigrejados. Pessoas que estão longe das igrejas e dizem assim: nós podemos viver, não tem problema algum, Deus aceita, Deus me aceita dessa forma. Ué, que coisa estranha, se Deus tensiona isso para a sua vida, por que Ele não nos orientou a viver assim? Por que então Ele nos orientou exatamente o contrário? Ele nos orientou a congregar. Nosso presbítero Vona acabou no início do culto lendo sobre isso, inclusive trabalhando sobre essa questão hoje pela manhã. Logo, eu queria que você pudesse se atentar junto comigo. A comunhão é extremamente importante para a saúde da igreja e para a saúde de cada cristão genuíno. Mas aí eu queria chamar a sua responsabilidade nesse aspecto, se é que já não fiz. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, ela perpassa o verso 1 a 3, que mostra que a comunhão depende das nossas atitudes. Às vezes a gente, eu não sei se você está tendo a impressão hoje em dia, mas às vezes a gente tem uma cultura muito de consumo. Eu estava compartilhando isso com algumas pessoas. Se por exemplo, a igreja não me satisfaz em determinadas coisas, eu simplesmente mudo de lugar.
eu vou para outra igreja, eu vou para outro local. Essa coisa de consumo, de não satisfazer-me, eu não estou nem preocupado muitas vezes com o que a Escritura diz acerca do que deve ser uma igreja. Eu me preocupo é que, na verdade, se ela atende às minhas expectativas, E aí eu gostaria que você pudesse pensar nesse aspecto que Paulo vai colocar aqui. Chama a sua atenção para o verso de número 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Preste atenção, irmãos, Paulo, provavelmente, como diz a carta, estava preso, por isso que ele diz prisioneiro aqui. Ele provavelmente estava preso na cidade de Roma e era um dos piores lugares. Essa aqui, historicamente, a imagem não está legal, mas para mim aqui está ótimo. Mas aqui era essa, uma das prisões, segundo a tradição, em que Paulo e Pedro ficaram em algumas situações. Eram lugares terríveis, eram lugares fedorentos, eram lugares insalubres, eram lugares ruins, onde a pessoa entrava com saúde e saía doente quando saía. E, irmãos, Paulo está escrevendo desse local aí. Paulo está escrevendo esse documento que a gente está lendo, de uma prisão, e ele é como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: eu não tenho como ir aí em vocês, mas eu queria dizer uma coisa que é importantíssimo que vocês valorizassem ao máximo: vivam unidos, vivam em comunhão, vivam de modo digno da vocação a que foram chamados. Andar aqui, viver ou andar em algumas situações, no caso aqui ele diz que andeis, esse verbo aqui andar, ele significa conduta diária. Essa é a ideia da palavra andar, que a nossa conduta diária seja digna da vocação que nos fora feita por Deus, que a nossa vida diária honre o chamamento que Deus nos fez, que esteja em harmonia com o que Deus estabeleceu para mim e para você. E claro, uma das formas de vivermos dignamente é promovendo a comunhão, como ele aqui vai nos dizer. E sobre isso, inicialmente, eu quero destacar pelo menos 4 aspectos da comunhão. Primeiro deles, presta atenção, é que a comunhão começa comigo, e eu vou tentar deixar isso claro aqui. Presta atenção no finalzinho do verso de número 2, o que é que tem lá? Esse é o primeiro aspecto que eu destaco da verdadeira comunhão. É baseado exatamente no final do verso 2. Ele diz assim: uns aos outros. Paulo usa muito essa expressão aqui em suas cartas. Em Efésios, em Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, ele usa muito essa expressão. Uns aos outros, uns aos outros. Sempre ele está falando uns aos outros, porque a vida cristã tem a ver com uns aos outros. O tempo todo ele vai fazer uso dessa expressão. É uma constante troca, é um relacionamento. Então eu vou parafrasear aqui o que Paulo está tentando dizer. Ele está dizendo que a comunhão verdadeira começa nos uns e termina nos outros. Me permita ser mais claro. Por que isso é importante destacar? Porque às vezes nós achamos, preste bem atenção nisso, às vezes nós achamos que começa nos outros e termina no um. Vou ser mais claro do que eu estou querendo dizer. A gente às vezes inverte as coisas, preste atenção. Nós ficamos esperando que o outro dê o primeiro passo, que o outro tome a primeira atitude, que o outro se arrependa da coisa errada que nos fez e venha nos pedir perdão, que o outro me visite porque eu estou nessa situação difícil, que o outro me telefone, que pelo menos o outro me mande uma mensagem de WhatsApp. Ou seja, sempre esperamos que a comunhão comece com o outro e nunca com o um. E a comunhão começa com o um, ela começa em nós. E é óbvio que ela precisa ser recíproca, até porque ela é uns aos outros. Mas eu queria que você pudesse pensar nesse aspecto. Só haverá verdadeira comunhão no corpo de Cristo se todos pararem de esperar que os outros façam alguma coisa e eles comecem a fazer algo em prol de. Caso contrário, todo mundo vai ficar esperando e nada vai acontecer. Então, a primeira característica que eu gostaria de destacar da comunhão é que ela começa no um. Ela começa comigo, ela começa com você e ela se expande para o outro. Segundo lugar, ele destaca
5 pilares aqui da comunhão que eu queria ver com você. Observe o que ele diz já no início do verso número 2. Primeiro pilar aí que ele destaca, ele diz, com toda humildade. Esse é o primeiro pilar da união, ou da comunhão. Humildade não era uma virtude naquela época em que Paulo escreveu. Por isso que isso aqui é bem contracultural. Vemos como uma virtude, porque a palavra de Deus nos mostra que isso é uma virtude, mas não era visto assim no tempo do apóstolo Paulo. Pensava-se que a autoafirmação é que fosse uma virtude, que é o oposto da humildade. Então o mundo greco-romano, que valorizava os grandes atletas, que valorizavam os oradores que iam para as praças públicas e fazer os seus momentos ali de fala, valorizava-se os fortes, valorizava-se os corajosos, valorizava-se os orgulhosos. Os humildes, quem eram? Os humildes eram os escravos e pessoas que não tinham ascendência social. Esses eram os humildes. E aqui é o ponto. Poucas coisas atrapalham mais os relacionamentos do que o orgulho. Poucas coisas atrapalham os relacionamentos do que o senso de superioridade, o desejo de ser aplaudido, o desejo de ser reconhecido. Comunhão acontece quando um quer servir o outro, quando um quer ser instrumento de Deus na vida do outro. E é por isso que humildade é o primeiro pilar da comunhão. Com orgulho não dá para ter comunhão, porque não combina com harmonia a soberba. Ligado à humildade, eu chamo sua atenção para o segundo pilar. O segundo pilar é o pilar não está aí, mas é o pilar da mansidão. Está no verso número 2 ainda, ele diz, e mansidão. Mansidão tem a ver com equilíbrio emocional, preste atenção. Tem a ver com autocontrole, domínio próprio, aquilo que também é chamado lá em Gálatas capítulo 5 de fruto do Espírito. Veja, Cristo é a base de tudo isso aqui. Lembra que ele mesmo falou acerca de si, dizendo assim, eu sou manso e humilde. Exatamente as duas características que a gente acabou de enxergar. Lembre da história de Jesus, mesmo tendo todo o poder para que enviasse anjos, a fim de acabar com os soldados que lhe prenderam naquela situação lá no Getsemane, ele deixou-se ser preso. Ele poderia esmagar os seus inimigos como a gente esmaga formiga. Ele poderia acabar como nós acabamos com as moscas muitas vezes em nossa casa. Ele poderia simplesmente destruir aqueles que lhe esbofetearam, acabar com a raça daquele que os açoitaram. Ele poderia ter dado um chute e um murro e acabar com aquele soldado que lhe cuspiu, que lhe colocou a coroa de espinhos, que fez ele carregar aquela cruz, mas não, ele não fez nada disso. Ele era humilde e manso. E aqui tem um adendo, um parênteses muito interessante, porque manso não é alguém covarde, não podemos misturar as coisas. Manso, escute, é alguém forte que consegue controlar o próprio gênio. Manso é alguém forte que consegue controlar a própria vontade de reagir. Manso é alguém que consegue controlar a vontade de explodir quando ele é contrariado. Manso é alguém que consegue não pagar na mesma moeda e simplesmente, diante de todas as experiências que ele passa, ele consegue se conter. Ele não faz o que muitas vezes o seu desejo está ali impulsionando ele. Aquele anjinho de desenho animado, né, que está ali no nosso ouvido. Então, segunda coisa, ele está dizendo que sem mansidão não haverá comunhão. Por quê? Porque haverá motivos de sobra para revidar algumas coisas que sofremos. Então, sem mansidão a gente vai querer fazer a mesma coisa que fizeram contra a gente. Se foi uma injustiça que passamos, nós também muitas vezes queremos pagar na mesma moeda. Se foi indiferença que houve, nós às vezes queremos pagar na mesma moeda. Por isso que sem mansidão não há ou não haverá comunhão genuína. E aí a gente chega no terceiro pilar da comunhão, que ele chama de longanimidade. Preste atenção. Esse aqui é um termo muito interessante, muito forte, porque dá a ideia de mansidão a longo prazo.
Mansidão a curto prazo até vai, não vai? A gente até escuta algumas técnicas de mansidão a curto prazo. Alguém diz assim, ó, aguenta. Fala, pensa em outra coisa, não é assim que acontece? Morde a língua. Não deixa falar. Morde a língua. Olha, conta até 10. Se você ainda estiver estressado, a 50, mas vai. 1, 2, e o indivíduo lá, seu miserável. 5, 6, 7. Está lá esculhambando. 32, vai, já está acabando. 30 e... Mansidão a curto prazo até dá. Mas longanimidade é contar até 1000. Longanimidade é contar até 1.000.000. Longanimidade, escute, é ser manso e humilde, corriqueiramente ou continuamente. Longanimidade é ser manso e humilde continuamente. É aquela velha história que a gente já escutou da Escritura Sagrada. Perguntaram uma vez a Jesus quantas vezes a pessoa precisava perdoar o seu irmão. Ela dizia-se assim, 7 vezes está bom? A resposta foi qual? 70 vezes 7, não foi? Dá quanto aí? 490, não é isso? Pelo menos 7 vezes 7 é 49, né? 490. A resposta não é 490. A resposta era uma hipérbole. A resposta era, não há limites para o perdão. Qual é o limite do perdão? Não há. Não há, sabe por quê? Porque não há limites no perdão de Deus para nós. Você já pensou na ideia? Você já pensou, Shirley? Imagine que Deus tivesse uma cota de perdão, Raquel. Você é assim, Raquel, 200. Você já está vendo que você está encrencado. 1.350. Você está encrencado. 10.000. Bronca. Porque você e eu sabemos muito bem que não dá nem para a gente calcular. Desde os tempos que nossa mãe dizia assim, menino, não bota o dedo na tomada. E a gente... Desde cedo a gente vem quebrando as leis que nos são postas. Nossa conta é alta. Por que não há limite para o perdão? Porque Deus não estabeleceu limite para nos perdoar também. Logo, Ele é o parâmetro para as nossas relações horizontais. Meus irmãos, assim como não há limites para o perdão de Deus, assim não há limites para a longanimidade. Quarto pilar da comunhão, chama a sua atenção, é esse aqui. Esse é bronca, é ou não é? Esse aqui é bronca. Suportar uns aos outros, suportar-se. Eu já ouvi muitas explicações, Vinícius, sobre essa expressão aqui, suportar uns aos outros. Algumas pessoas dizem assim, não, calma, suportar aqui é dar amparo, suportar aqui é dar suporte. Mas eu penso que não é isso que o texto está falando. Para mim, suportar aqui é, para a sua infelicidade, é aguentar mesmo. Por quê? Porque eu sou difícil para você, mas cá para nós, você é muito difícil também para mim. Como muitas vezes nós somos difíceis uns com os outros, como é complicado viver perto, viver junto uns dos outros. Quer ver? Veja como às vezes é em casa. Conviver não é nada fácil. Conviver com um cônjuge, conviver com filhos, conviver com a família maior, você vê que, ó, vez ou outra, parece fio desencapado. Falou. Imagina juntar essa turma toda e a gente conviver há 13 anos. Ô irmãos, tem que ser muito abençoado pelo céu para a gente aguentar-se. Quem é aqui desde 13 anos sabe que é difícil muitas vezes. Mas aqui estando, nós estamos exatamente seguindo o que a Escritura nos orienta.
nós devemos suportar uns aos outros. Deixa eu apresentar só um exemplo para você perceber como isso é algo que o próprio Cristo assim nos orientou. Eu fico imaginando Cristo, sabendo de todas as coisas como ele sabia, tendo que ouvir, por exemplo, Pedro falando. Lembra que Pedro falou para Jesus? Pedro chegou para Jesus e disse mais ou menos assim: Senhor, cá para nós, hashtag tamo junto. Eu quero dizer bem claramente para o Senhor: Senhor, eu estou contigo, não abro, vou contigo até o fim da história, eu estou disposto a morrer pelo Senhor se for preciso. Na primeira, que a espada estava bem pertinho de Pedro, que disseram assim: epa, ei, você é um daqueles que andavam com Jesus. Pedro disse: é o quê? Não, é porque talvez eu estou mais gordo, pareço com um rapaz que tinha lá, mas não sou eu não, tem nada a ver comigo, não o conheço. Uma segunda pessoa vai e reconhece Pedro, e ele diz: eu nunca vi. Eu imagino Jesus tendo que escutar essas coisas, sabendo exatamente o que haveria de acontecer. Eu quero dizer uma também, eu imagino Deus escutando tanta coisa da gente. Quanta coisa Ele escuta a minha e sua. Quantas coisas que Ele escuta, que falamos para os outros. Quantas coisas nós temos que aprender a suportar, a aguentar. E por isso só sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Chama a sua atenção para o último pilar para a gente avançar. O último pilar está aí, o pilar do amor. Eu penso que o amor é a base e o teto, digamos que ele é o telhado e que é o piso. A cobertura de um bolo seria o amor. Caso contrário, as virtudes seriam falsas. Preste atenção. Nosso autor está tentando nos dizer que não há humildade verdadeira sem amor, que não há mansidão verdadeira sem amor, que não há longanimidade verdadeira sem amor, e ninguém que se aguente sem amor. Por isso que a gente tem um capítulo de número 13 lá, onde ele fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Agora chama a sua atenção para o verso 3. No verso número 3 ele dá uma ordem de extrema necessidade, porque uma coisa é você estabelecer a comunhão. E ele está estabelecendo a comunhão fora estabelecida. Só que aí uma coisa é estabelecer, a outra é manter a comunhão. E é sobre isso que ele começa a nos mostrar. Manter a comunhão é que é o desafio. O desafio, fazendo uma comparação muito apropriada, porque a própria Bíblia faz isso, a dificuldade não é casar, por exemplo. Mantenha o casamento. Tem uns que estão assim comigo. Não é difícil em si casar, mas manter o casamento é um desafio. Eu quero estimular você, irmão. Não desanime não, viu? É uma bênção o casamento, cheio, repleto de desafios. E por isso a declaração do verso número 3, joga os olhos lá. O que é que diz lá? O que é que ele diz? Não sei se você percebeu, mas ele usa duas palavras que num discurso talvez não faria muito sentido. Ele diz: esforçando-vos diligentemente. Esforço já é algo que requer empenho. Esforçando-vos já seria suficiente para dizer: esforcem-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas ele não usa apenas uma expressão como esforço. Ele diz: esforçando-vos diligentemente, ou seja, não é algo que você faz de qualquer forma. E esse é o terceiro aspecto da comunhão. É que você e eu temos que fazer o possível e o impossível para preservar a comunhão. Veja, primeira coisa, o Espírito percebe que a comunhão não é assunto fácil, e por isso que ele usa esses termos aí, ó, esforçando-vos diligentemente, ou seja, não é algo automático, é algo que requer esforço da nossa parte. É preciso esforçar-se diligentemente. Esforçar-se aqui
É exatamente, com a palavra diligentemente, faça tudo o que for necessário, faça tudo o que for lícito, faça tudo o que for possível para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazer tudo o que é possível é não quebrar a comunhão com meu irmão. Quando ocorre nossa conversão, nós somos, lembre, inseridos no corpo, está lá, 1 Coríntios capítulo 12, é essa metáfora que Paulo usa, a metáfora do corpo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, Ele faz um vínculo entre nós, um elo entre nós, uma ligação. Tanto que eu achei uma ilustração de um homem chamado John Stott, morreu em 2011, se não me engano. Ele traz uma ilustração muito bacana quanto a isso. Ele diz assim, me escute. Ele diz, uma família, por exemplo, pai, mãe e 3 filhos. São uma família ou não são? É um vínculo que existe ou não? Sim, é um vínculo que existe. E aí o Stott continua, ele diz, não há como quebrar esse vínculo de família, pai, mãe e 3 filhos. Isso vai existir para sempre. Contudo, aí ele diz, começa a ter briga, começa a ter problemas, começa a ter distanciamentos. Aí digamos, por exemplo, que o pai vai morar no Tocantins, que a mãe decide simplesmente morar em Santa Catarina, que um dos filhos fica em Campina Grande, que outro vai morar em São Paulo e que outro decide morar em Fortaleza, por exemplo. Está todo mundo distante, está todo mundo afastado. Com o tempo já não se ligam, com o tempo já não se falam, com o tempo não há mais qualquer vínculo aparente entre essa família. A pergunta que surge é, eles deixaram de ser uma família? Resposta, não. Não deixaram de ser família, por quê? Porque o vínculo é inquebrável, mas vivem como uma família? Aí é o ponto, não vivem como uma família. Nós poderíamos dizer que o estado dessa família é bom? Não, é terrível, ruim. É exatamente o que pode acontecer entre nós, sem que viajemos para o Tocantins ou para São Paulo, mas simplesmente estarmos distantes uns dos outros. Aqui mesmo podemos estar sentados ao lado de algumas pessoas ou próximo a outras e simplesmente vivermos desvinculados. São 2 coisas que quebram a comunhão. Preste atenção, 2 coisas que quebram a comunhão. Primeira delas, briga. Segunda, indiferença. Não é só briga que separa pessoas, mas a indiferença também quebra a comunhão. Há quem diga que a indiferença é até pior que a briga, porque quando a gente briga, tem uma desavença com algum irmão, de repente a gente fica meio inquieto. Se realmente somos um crente em Jesus, a gente fica meio assim, eu acho que eu exagerei, passei do ponto, acho que eu não deveria ter dito o que eu disse, até queria dizer, mas pensando bem agora, de cabeça fria, eu percebo que não valeu a pena. Então daqui a pouco os 2 que têm o Espírito Santo se inquietam e começam a se encontrar, e aí a briga leva ao conserto, ao perdão, ao arrependimento, à restauração, mas a indiferença vai ficando cada vez pior. Alguém já disse que tem vários jeitos da pessoa matar uma outra pessoa. Tem vários jeitos da gente matar uma pessoa. E um deles é exatamente ser indiferente para com ela. É por isso que Paulo diz, é preciso fazer tudo o que você puder fazer para manter o vínculo, a união do Espírito na vida uns dos outros. E por que tudo isso? Ele vai explicar agora, teologicamente, por que eu e você deveríamos levar em conta tudo isso que acabamos de ver, que a comunhão começa em mim e termina nos outros, que existem pilares da comunhão, tais como humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e amor. Por isso que a gente deveria levar em consideração isso, levar em consideração que devemos fazer tudo o que for possível para manter-nos unidos. Qual é a razão, qual é a base para argumento este que Paulo está usando? Está aqui, verso 4 a 6, presta atenção, a gente emenda nos 3 versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor, venha comigo, verso 4, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos. Você não precisa ser formado em teologia para ter percebido que existe uma palavra que aparece aqui várias vezes. 7 vezes a palavra aparece do verso 4 ao 6. Porque a comunhão é importante e vem como primeiro assunto prático na carta do apóstolo Paulo. O argumento é porque Deus é um. Porque Deus é um. Meus irmãos, ele fala das 3 pessoas da Trindade aqui, percebeu? Ele fala do Espírito, do Filho, onde ele usa a palavra Senhor, e aqui também do Pai. Há um só Deus, uma só Trindade. Se o corpo de Deus for dividido, se nós, corpo de Cristo, igreja do Senhor, formos divididos, se não houver a unidade e comunhão entre nós, é o mesmo que dizer que o Pai, o Filho e o Espírito está dividido. Em certo sentido, o que ele está tentando nos dizer é que aquilo que nós fazemos como igreja deve ser uma expressão daquilo que Deus é. Esse é o mesmo argumento que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios 14, quando vai dizer naquela celeuma toda da discussão sobre dom de línguas. Olha, alguns estavam utilizando de qualquer forma, de repente várias pessoas estavam falando em línguas estranhas, e aí Paulo diz, preste atenção. Por quê? Porque quando vocês fazem esse tipo de coisa, quando adentram uma pessoa, vai pensar que todos nós somos loucos aqui, isso é coisa de doido. Pior, eles não vão reconhecer que Deus está no nosso meio. Mas Deus não é um Deus de confusão. Não façam isso, porque vocês expressam para as pessoas que entram na igreja de vocês que Deus é um Deus de confusão. Vocês vendem, entre aspas, vocês apresentam a expressão melhor, vocês apresentam uma imagem equivocada de Deus para as pessoas. É esse o argumento. Quando nós nos dividimos, nós vendemos, nós apresentamos uma imagem equivocada de Deus para as pessoas. Nós estamos representando pessimamente o Deus que nós adoramos e servimos. Portanto, irmãos, quando a gente age assim, é como se a gente dissesse que o pai briga com o filho, ou que o pai não vai muito com a cara do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo não concorda muito com algumas coisas que o pai faz, ou coisas desse tipo. Eles não se encaixam, não se batem muito bem. Isso é totalmente inconcebível. Esse é o argumento. Logo, vocês não veem isso acontecendo com a divindade. Se não está acontecendo com a divindade, siga o exemplo que eles nos dão. Unidade. O Pai é um com o Filho, um com o Espírito. O Filho é um com o Pai, um com o Espírito. O Espírito é um com o Filho e é um com o Pai. Unidade, comunhão, propósito idêntico. Ambos têm, todos têm. Verso número 4, rapidamente. Ele diz assim: há somente um corpo e um Espírito. Este um corpo aqui é a igreja. Ainda que sejamos muitos, nós temos Gabriel, temos Bruno, que a gente chama de Balu, temos Jonatas, Rebeca, temos tantas pessoas nessa igreja, Elnatan, mas somos um só corpo. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. E além disto, esse corpo, igreja, olha o que ele está dizendo, não é de origem terrena ou humana, senão é um produto do Espírito Santo. Nós fomos formados pela obra do Espírito Santo de Deus, daí que nós devemos seguir exatamente aquilo que ele estabelece. Fomos formados por ele, para o louvor da glória dele. Por isso, óbvio, parte B do verso 4, ele diz: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, todos nós temos uma esperança. Vem ver que esperança é essa, está aqui, ó. Efésios capítulo 1, verso número 18, salta lá comigo, verso 18, Efésios 1, verso 18, veja o que diz, que esperança é essa que ele está dizendo aqui? Olha só, ele diz: iluminados
os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança. Ele já disse a esperança do seu chamamento, que lá no verso de número 4 de Efésios 4 é esperança da vossa vocação. Mesma coisa, saberdes a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Era a esperança de receber a herança. Olha que coisa boa, a herança de estar para sempre com Cristo. Em certo sentido, ele está dizendo assim: como é que eu vou brigar com alguém que eu vou conviver para sempre? Como é que eu vou brigar com alguém que eu vou conviver para sempre? Volte para o capítulo 4, verso de número 5, diz o texto: há um só Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor no sentido em que, havendo nos comprado, agora somos seus. E naquela época, lembre-se, tinha judeu, tinha gentil. Hoje tem brasileiro, tem japonês, tem escravo, tem livre, tem homem, tem mulher, tem rico, tem pobre, mas todos nós confessamos um único Senhor, como Senhor nosso. Verso número 5 ainda ele diz: uma só fé, ou seja, uma só fé genuína, um só batismo, como ele diz aqui, que é o que Paulo fala, ele mesmo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós fomos batizados em um só corpo. O batismo traz a ideia de inserção, ele nos inseriu no corpo de Cristo, e essa é uma operação invisível que o próprio Espírito realiza, nos introduzindo no corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados. E aí, verso de número 6, ele diz: olha a unidade da Trindade sendo a base para a unidade da igreja. Ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, nós adoramos um só Deus, e Ele é o Pai de todos. Opa, que todos são esses? Todos aqueles que pertencem à família da fé. Já disse no capítulo número 2, Paulo. Ele é o Pai de todos os convertidos, todos os que foram vivificados, como diz o capítulo 2 de Efésios. Ele age por meio de todos os crentes genuínos e está em todos os crentes verdadeiros por meio do seu Santo Espírito. Por que tantas vezes um? É para que nunca saia da sua e da minha cabeça que nos dias que a gente tiver meio que emburrado um com o outro, e a gente tiver meio assim um com o outro, aquela voz venha e sopre no nosso ouvido: somos somos um só corpo, somos um. Me permita extrair rápidas lições aqui para a gente encerrar. Primeira delas é que nas mais variadas áreas, a comunhão é uma bênção. Tem coisa pior do que uma casa dividida, por exemplo, um problema conjugal, um problema com filhos, terrível, falta de entendimento. Como é terrível a gente trabalhar num local onde tem briguinhas, divisões. A comunhão é uma bênção não só para a igreja, mas a comunhão é uma bênção para várias áreas da nossa vida. Lá em casa, no meu trabalho, na igreja que congrego, no local em que estudo, a comunhão é sempre uma grande bênção. Meus irmãos, segunda lição: como você tem fomentado, promovido a comunhão? Vou só lhe lembrar do que nós vimos. Lembra do primeiro aspecto da comunhão? Começa com quem? Com um, termina nos outros. Sempre começa comigo, começa com você. Lembre, nós falamos de 5 pilares da comunhão, lembra? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e amor. Terceiro, nós devemos fazer tudo o que for possível para manter a comunhão. A pergunta é isso realmente que tem acontecido conosco?
É isso que você faz exatamente na igreja que você congrega, nos ambientes que você está inserido. É assim que você age. Caso a resposta seja negativa, vá lá e perdoe, vá lá e reate os laços, vá lá e... Por que que muitas vezes a gente pensa em não ir? Porque está faltando humildade, porque está faltando longanimidade. Percebeu que é sempre porque falta uma dessas coisas? A gente muitas vezes não tem coragem para dizer me desculpe, a gente tem um nariz muito empinado para dizer me perdoe, mas existe algo muito maior que o seu orgulho, bem como o meu orgulho. É a comunhão. Ela é mais preciosa, ela é mais valiosa. Por fim, terceira lição, é que em uma igreja que não há heresias e falsos mestres, a divisão sempre será o alvo do inimigo. Eu queria que você guardasse isso aqui no coração. Se tem uma das coisas, irmãos, que nós, pelo menos aqui na igreja, e não é uma falsa modéstia nossa, nós temos um zelo muito grande pelo que os irmãos escutam. Nós temos um zelo muito grande por tudo que sai por essas caixas de som, pelo ensino que você recebe. Nós não convidamos uma pessoa que tem uma doutrina meio estranha, que ela não se alinha muito bem ao que nós entendemos que é correto pela Escritura Sagrada, que nós vemos ao longo da história que a igreja sempre pregou, defendeu e expressou. Então, nós estamos, em certo sentido, vacinados contra o falso ensino. Nós estamos precavidos no que tange a falsos mestres. Então, se o nosso inimigo não nos consegue pegar, ou não nos pega pelo erro doutrinário, não nos derruba por pessoas que venham nos ensinar um falso evangelho, qual será a estratégia utilizada para minar uma igreja como a nossa? Desunião, briguinhas, fofocas, não ir com a cara de fulano que não falou comigo como deveria, e tantas coisas que vão fazendo com que a gente se distancie, com que a gente não esteja unido num único propósito, trabalhando juntos, pensando juntos, pregando juntos, sofrendo juntos, chorando juntos, vencendo juntos, sorrindo juntos, porque só dá para fazer essas coisas se estivermos genuinamente juntos. Se Ele não nos pega pelo erro, se Ele não nos pega por falsos mestres, cuidado, Ele tentará nos pegar, colocando no seu coração que o irmão fulano, o irmão cicrano, não gosta de você, não vai com sua cara, passou e não falou, ou coisas semelhantes, a ponto de você gerar uma certa resistência, para não usar uma palavra mais forte, no que tange a relacionamento com outra pessoa. Talvez o que você vai ser levado pelo inimigo é ser muito sensível a coisas que você escuta ou a determinado tratamento que você teve. É engraçado porque as pessoas muitas vezes são sensíveis em algumas coisas no que tange à igreja, mas elas não são tão sensíveis assim muitas vezes nos seus trabalhos, por exemplo. Em alguns lugares a gente suporta muito, na igreja a gente não consegue suportar tanto. A gente acabou de escutar que nós devemos suportar uns aos outros. Meus irmãos, eu findo a minha meditação com os irmãos com a história de um homem que foi visitar um hospício. Certo homem foi visitar um hospício, e nessa visita, o enfermeiro começou a lhe mostrar, paciente a paciente, setores e setores daquela casa.
Nem tem hoje hospício, né? Antigamente nós tínhamos aqui, hoje não tem mais. Algumas casas que se assemelham aos antigos hospícios, chamado João Ribeiro. Não sei se alguém é do tempo do João Ribeiro aqui, ainda na Liberdade, que de fato era um hospício ali. Mas cá para nós, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Aquele homem foi visitando setor por setor, vendo todos os pacientes daquele local, e ele ficou intrigado com a flagrante desproporção entre o número de funcionários e o número de enfermos que estavam ali internados. Aquele homem simplesmente voltou-se para o enfermeiro e disse assim: olha só, moço, vocês não têm medo de que os internos se unam e agridam vocês? Matem vocês? Até porque são muitos, vocês são tão poucos comparado a eles. Aquele enfermeiro disse: oh, senhor, é claro que a gente não está preocupado. Ninguém aqui que trabalha aqui precisa ficar com medo, sabe por quê? Porque os loucos nunca se unem. Os loucos nunca se unem. Os loucos nunca se unem. Meus irmãos, por que a unidade é tão importante? Porque é uma insanidade permanecermos separados. Porque insanamente nós não produziremos como deveríamos produzir. Porque separados, divididos, essa igreja não subsiste. Porque divididos, nós teremos dificuldades, por exemplo, a andar nessa reforma da parte maior. Divididos, nós teremos muitas dificuldades para fazer o que nos fora confiado por Deus para ser feito. Por outro lado, unidos, em comunhão, de mãos dadas, sabemos muito bem que pela graça divina podemos fazer muitas coisas para a glória e louvor do nosso Deus. Inclusive, construir uma linda história daqui para frente, como assim tem sido. Que Deus nos abençoe. Você que tem chegado, dê as mãos, possa levar em consideração que a comunhão começa em você. Que você está chegando aqui conosco, mas venha, seja humilde. Venha e seja manso. Venha e seja longânimo. Venha para suportar-me, porque eu tentarei lhe suportar. Venha para que exerçamos amor. Venha fazer o possível para que a unidade seja preservada. Sabe por quê? Porque essa é a maneira de apresentarmos da melhor maneira o Deus Pai, Filho e Espírito que nós aqui adoramos e servimos. Que Deus assim nos abençoe, unidos até o dia que Ele nos chamar. Eu quero convidar o grupo de louvor